Para concluir o estudo desta semana, que fala da eternidade, por toda a eternidade, eu gostaria de considerar juntamente com os irmãos o Salmo 80, de autoria do sacerdote Asaf. O salmo tem como título Ver o Rosto do Senhor. É um salmo que pede a restauração após a rejeição de Israel, que está no Salmo 78, e a destruição de Judá, que está no Salmo 79. Eu recomendaria aos irmãos, aconselharia a cada um de vocês que lesse com cuidado o Salmo 80, anotando o que você acha importante e vendo o que podemos aplicar à nossa experiência. É isso que vamos ver rapidamente agora, mas você pode fazer depois com carinho, com mais cuidado, despendendo mais tempo. A oração de Asaf. Ao lermos esse lamento, apropriemo-nos da sua meditação e da sua mensagem para a nossa própria experiência em Deus. A oração ao Deus silencioso. Asaf, o autor do Salmo 80, é um dos levitas que Davi designou como líderes da adoração no tabernáculo. A oração de Asaf, que ocorre dentro da casa de Deus, ressoa com profundo anseio por ele, e até mesmo com frustração ou amargura diante do seu silêncio. O Deus a quem Asaf dirige a sua oração está no lugar santíssimo, acima dos querubins, conforme Salmo 81, e, no entanto, parece silencioso e ausente. Assim como Asaf, o povo de Deus no tempo do fim ora a Cristo, que está no lugar santíssimo, preparando o seu povo para o reino de Deus. Assim como Asaf, o povo de Deus espera o seu Salvador, que aparentemente demora em sua vinda e parece não responder à sua súplica. Eles experimentam um tempo de angústia durante o silêncio de Deus. Ainda assim, continuam esperando e orando por sua vinda, assim como fizeram os primeiros cristãos, conforme sugere a sua saudação. Maranata, ó vem Senhor Jesus, ou ó Senhor Jesus, logo vem. 1 Coríntios 16, verso 22. A oração de Asaf começa com um profundo desejo pela presença de Deus. O poeta suplica para que Deus venha e salve o seu povo. Salmo 80, versos 1, 2 e 7, que chora continuamente. 80, verso 5. O anseio de Asaf também se expressa na pergunta: até quando? O mesmo clamor que saiu da boca dos oprimidos em muitos salmos. O anjo da visão de Daniel também fez essa mesma pergunta para expressar o anseio pelo juízo escatológico de Deus. Você vê isso em Daniel, capítulo 8, verso 3. O refrão do Salmo 80 aparece 3 vezes. No início, verso 3, no meio, verso 7 e no final, verso 19. O refrão diz o seguinte: restaura-nos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O chamado para restaurar o povo de Deus ecoa o chamado de Deus para retornar. Assim como Asaf, o povo de Deus anseia por ele e espera por sua resposta de juízo e redenção. E assim como Asaf, eles promovem o arrependimento, um retorno a Deus, o qual está indissoluvelmente ligado ao retorno do próprio Deus. Mas vamos considerar a bênção sacerdotal que aparece no Salmo 80. O refrão do Salmo 80, a bênção sacerdotal, ressoa o seguinte: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. O paralelo entre o refrão e a bênção sacerdotal nos ajuda a ver que a salvação de Deus é prometida em termos da graça e da paz. Veja, por favor, comigo, o texto de Números, capítulo 6, versos 22 até 27, a bênção sacerdotal. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e diz-lhes: eis, o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Veja, irmãos, assim como Asaf, devemos pedir que o Senhor nos restaure e faça resplandecer o seu rosto sobre nós para que sejamos salvos. Devemos buscar ser uma bênção para os outros, levando salvação ao mundo por meio do seu testemunho. Como diz a bênção sacerdotal, irmãos, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Tenha amor a ti. E o Senhor levante o seu rosto e te dê paz. Paz, amor, é o que está contido na bênção sacerdotal, que foi dada para o povo de Deus 1500 anos antes de Cristo, mas que é renovada a cada dia para os crentes. Essa bênção foi dada também por Davi, por Asaf, no seu salmo, foi recordada no seu salmo 1000 anos antes de Cristo. Mas essa bênção permanece para nós hoje. Senhor, por favor, devemos orar dessa forma. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, nos dê misericórdia, nos dê a misericórdia divina, nos dê a paz divina. Precisamos nos acostumar a falar do céu, do belo céu. Falar daquela experiência que perdurará enquanto Deus existir. E então, esqueceremos nossas pequenas provas e dificuldades. Seja a mente atraída para Deus. Nesse trimestre, nós estudamos sobre como renovar o relacionamento com o Senhor Deus. Belas lições estudamos para ver como nos relacionarmos novamente, como nos re-relacionarmos com o Senhor Deus. Como mantermos essa relação com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus Cristo, deixando que o Espírito Santo opere em nós, tanto efetuar como querer. Mas que queiramos, irmãos, que queiramos nos relacionar concretamente com o Senhor Jesus Cristo. Esse relacionamento é um antigozo do relacionamento eterno que um dia teremos pela graça na nova terra, na Canaã celestial. O Senhor abençoe cada um de nós, que a gente possa estar feliz sabendo do plano de Deus. O Senhor Deus não se conforma de não se relacionar com os seus filhos. Como vimos falando sobre Efraim, vimos na lição da semana passada. Efraim é o filho das minhas delícias, ainda que complicado, ainda que um filho complicado, ainda que um filho que precisa ser disciplinado, como nós precisamos ser disciplinados. Mas o Senhor não deixa de nos amar. Como Ele esqueceria de cada um de nós? O filho das suas delícias, como diz a Bíblia. Vamos orar. Obrigado, Senhor, muito obrigado pelo estudo que tivemos nesse trimestre, sobre como melhor nos relacionarmos contigo. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela saúde, obrigado pelo discernimento, obrigado pela liberdade que temos de poder abrir a tua palavra e estudá-la sem nenhuma objeção, sem nenhum empecilho. Nos abençoa, portanto, Senhor, para que possamos cada dia melhor te conhecer melhor, conhecer através do Espírito Santo e dessa forma, em conhecendo, possamos amá-lo, possamos nos relacionar contigo e possamos também, nesse sentido, mostrar aos outros o que é relacionar-se com Deus. Nos ajuda então, Senhor, para que possamos ser suas testemunhas, possamos testemunhar sobre o teu grande amor e esse testemunho possa ser visto para os outros e que queiram saber por que ele vive tão feliz, por que ela vive tão feliz e possamos explicar. Vivemos felizes porque sabemos da salvação do Senhor Jesus Cristo. Sabemos da boa intenção de Deus em salvar-nos. Podemos mostrar aos outros a graça salvadora, aquela graça que nos é atribuída e que nós nos apropriamos dela pela fé. Nos abençoa, portanto, nesse sentido. É o que eu peço, agradecido. Agradecido por cada um dos irmãos que tem visto esses vídeos, agradecido pelo discernimento que tem dado a mim para que possa prepará-los. Enfim, Senhor, agradecidos por todo o bem que o Senhor nos tem feito. Por favor, continue operando em nós a salvação. Continue aumentando a nossa fé. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amanhã vamos para o último sábado do trimestre. Já terminamos o segundo trimestre de 2026. Que Deus nos abençoe, mas a gente possa encontrar os nossos irmãos, as nossas classes, possamos estar felizes. Sábado é o dia da alegria. Portanto, eu quero repetir para vocês: seja feliz. Vou falar como o apóstolo Paulo. Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Sejam felizes. Outra vez eu digo, sejam felizes.